Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tainá, formada em Ciências Biológicas, licenciatura plena, e hoje a gente vai falar sobre genética para o terceiro ano do ensino médio, ok? Doenças genéticas. Qual é o objetivo da nossa aula? Estudar as síndromes cromossômicas, características, possíveis tratamentos, cariótipos e convívio social. Então, resgatando os conhecimentos prévios, pessoal, você conhece alguém com síndrome de Down? Ou você conhece, né? Você já ouviu falar de doenças ligadas ao cromossomo? E vocês acham que a síndrome de Down é uma doença ligada ao cromossomo? Vamos ver no decorrer da aula. Então, as síndromes genéticas são aquelas causadas por alterações, né, no DNA, geralmente devido a mutações que, quando ocorrem nas células germinativas, podem ser passadas aos descendentes, tá? Então, nas células somáticas humanas, nós temos 23 pares, tá? E desses 22 são semelhantes em ambos os sexos, ou seja, tanto nas meninas quanto nos meninos. E um par deles é o cromossomo, né, sexual, que diferencia nós mulheres que somos XX e os homens que são XY. Olha só um cariótipo, vou mostrar para vocês, dos cromossomos, né, normais, digamos assim. 22 pares. No par 23, o cromossomo é sexual. E vocês acham que esse cariótipo aqui pertence a feminino ou masculino, pessoal? Isso mesmo, pertence a feminino porque é XX. Então, doenças cromossômicas, tá, pessoal? A síndrome de Down, então, ela é sim uma doença cromossômica, tá? Ela é uma trissomia, ou seja, tem em um dos pares, que é no par 21, né, que eu vou mostrar pra vocês, ocorre a trissomia, ou seja, tem um cromossomo a mais. Por isso, esse indivíduo vai ter 47 cromossomos. Então, esse fenômeno é atribuído à idade avançada em que ocorre a gravidez. Então, pessoal, nós mulheres nascemos com um número X de óvulos que a gente vai perdendo ao longo da vida. Então, se você tem ali uma suposição 35, 40 anos, os nossos óvulos, né, já vai estar com a idade mais avançada. Aonde pode acontecer, pessoal, essa mutação, digamos assim, e acontecer essa alteração cromossômica, onde pode mandar um cromossomo a mais e ter uma trissomia, tá? Então, no par 21 é a síndrome de Down, no parzinho 18 a síndrome de Edward e no par 13 a síndrome de Patau. Hoje nós vamos falar nessa aula sobre a síndrome de Down, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai falar sobre as outras duas síndromes que se enquadram dentro das trissomias. Então, a síndrome de Down, pessoal, trata-se de um distúrbio genético, né, resultando na trissomia do cromossomo 21, como eu disse a vocês, e esse tipo específico de trissomia causa retardo mental e algumas outras características físicas próprias que todo mundo já deve ter visto alguém aí com síndrome de Down, tá? Então, as chances de ter um bebê com síndrome de Down é maior quanto mais tarde engravidar, como eu disse a vocês, tá? Então, essa trissomia é mais comum, né, que existe. Então, a síndrome de Edwards e a de Patau acontece, mas em uma frequência bem menor que a síndrome de Down. Então, apesar das crianças que nascem com síndrome de Down terem as características físicas bem semelhantes entre elas, elas também têm características físicas herdadas dos pais, tá? Então, cor de olho, tipo de cabelo, cor de cabelo, essas são características que herdam, né? Que passa de pai para filho geneticamente por herança genética, tá? Então, quais são as principais características de síndrome de Down? Parte traseira da cabeça achatada, língua proeminente, olhos ligeiramente mais puxados, orelhas proporcionalmente menores e mais baixas, tá, pessoal? Ela não acompanha aqui, ó, o nível do nosso olho. Uma única prega na palma das mãos, pescoço um pouco mais largo, mãos e pés, né, pequenos e mais grossos, dedos mais curtos. O dedo mindinho da mão, vou mostrar pra vocês uma foto, tá? Ele tem duas falanges e apenas um risquinho separando essa falange, tá? Vocês acham que tem tratamento para síndrome de Down? Olha, pessoal, não existe um tratamento como, digamos, como cura, tá? Porque não tem cura, é uma doença genética. Mas
o que pode acontecer? A pessoa que tem síndrome de Down, ela tem um desenvolvimento psicomotor um pouco, quero dizer assim, com algum problema, tá? Então, o que acontece? É necessária a atenção da família nesses casos, porque o auxílio de profissionais como fonoaudiólogos, como terapeutas, fisioterapeutas, vai ajudar essa criança a ter uma qualidade de vida melhor, tá? Então, o cariótipo de síndrome de Down, ele tem os 22 ali, né, 22 pares, e o parzinho 23 é o cromossomo sexual. Reparem ali, ó, no cromossomo 21, que foi um cromossomo a mais. Por esse motivo, a criança desenvolve a síndrome de Down, tá? E vocês acham que esse cariótipo aqui, pessoal, é de menino ou de menina? De menino, né, pessoal? Então, olha ali pra vocês verem, ó. X e Y, tá? Então, é um menino. Olha só que legal, pessoal, a foto que eu trouxe pra vocês. Olha só o que eu falei. O dedo mindinho tem 2 falanges só. Repara no de vocês aí. A gente tem 3 falanges no dedo mindinho. Então, pessoal, essas pessoas, por mais que tenham a síndrome de Down, existe um convívio social sim, tá? Então, empregar pessoas com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais traz benefícios não apenas para os indivíduos, mas para as organizações também, tá? Para que a experiência seja positiva para todo mundo, é necessário que se atentem, né, consigam enxergar a potencialidade de cada um. Colocar a pessoa que tem essa síndrome ou que tem qualquer outro tipo de problema em um local que ele vai se sentir bem, que ele vai conseguir fazer o que ele precisa fazer, tá? Então, olha lá. Trabalhando. Olha só, um rapaz se formou em educador físico, tá, pessoal? Então, vão para a faculdade também, tá? Então, vamos fazer uma retomada do nosso conteúdo. Nós falamos sobre síndrome de Down nessa aula, né? Falamos que cada uma delas tem sua particularidade, tanto fisicamente como de gravidade, tá? Porque síndrome de Edwards e de Patau, elas são mais graves, tá? Geralmente, por que acontece mais síndrome de Down? Porque, geralmente, síndrome de Edwards e de Patau, a criança vem a falecer antes mesmo de completar 1 ou 2 anos de idade, tá? Então, entendemos que as trissomias não são herança genética, são uma condição da combinação de fatores genéticos, tá? Então, não é porque o pai e a mãe têm síndrome de Down que a criança que nascer vai ter síndrome de Down. Não é uma herança genética, é uma condição de fatores, como eu disse a vocês. Um dos fatores é a mãe ter um filho com uma idade mais avançada, tá? Então, essa mãe que tem um filho com idade mais avançada, ela pode sim ter um filho com síndrome de Down. Não necessariamente, tá, pessoal? Porque uma pessoa com 22, com 23 anos também pode ter uma criança com síndrome de Down. Mas o que acontece? Essa criança que vai desenvolver a síndrome de Down, ela vai ter a síndrome de Down mesmo a mãe sendo mais nova ou... Então, pessoal, pode ser, né, até uma mais velha ou mais nova a mãe. Então, aqui tá as referências para depois vocês conseguirem pesquisar, tá? E muito obrigada por essa aula, tá, pessoal? Agradeço imensamente e até a próxima aula.